Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei pensando bastante em qual vídeo eu iria gravar essa semana. E assim, essa semana tem um fato especial, que é o seguinte: no sábado estarei eu aqui vindo à Poli apresentar, ser o responsável por apresentar o curso de Engenharia da Computação para os nossos queridos vestibulandos que vão vir aqui visitar a Poli. E assim, sempre é um período onde entra um número considerável de pessoas novas aqui no nosso canal. Então, por isso também que esse vídeo, que vai ser o vídeo assim, digamos, de capa que vai aparecer para quem entrar nesse final de semana, ele tem um caráter um tanto quanto especial, né? E nessa questão de pensar no que eu ia fazer, no que eu queria, também um pouco de falta de ideias, né? Enfim, sempre tem. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, então, de hoje, falando sobre a Poli. E assim, logo no começo desse nosso canal, eu gravei, na mais pura inocência, um vídeo dando a minha opinião sobre a graduação aqui na Poli. E como eu era inocente, né? Porque eu não me toquei o óbvio. Vídeos desse tipo são vídeos que bombam, né? Inclusive, se vocês forem olhar a média do canal aqui, aquele vídeo ele é extremamente assim, bombado nesse sentido. Eu até descobri que algumas pessoas da Poli compartilham esse vídeo no sentido de quer saber como é que é a Poli? Vê o vídeo do Felipe, né? Ainda bem que naquele vídeo não falei nada demais, foi só minha opinião mesmo, sem ofensas, ataques pessoais e afins. E é claro, não faria sentido eu gravar um novo vídeo falando a minha opinião, porque ela não mudou. As coisas que eu falei lá, eu continuo concordando com elas. Mas, passado aí todo esse tempo, não só o tempo desde que eu gravei o vídeo, mas o tempo desde que eu entrei na Poli, passei pela graduação, pelo mestrado e hoje em dia eu faço doutorado, eu queria compartilhar com vocês algumas percepções minhas sobre mudanças para melhor, pelo menos para melhor na minha opinião, que eu percebi que a Poli teve, tá? E alguns desafios que eu já vislumbro para o futuro. E é interessante aqui o seguinte: como eu já falei para vocês em vários outros vídeos, eu tenho a vontade de ser um professor da Poli. Então, alguns desses desafios também serão meus. Eu também teria que enfrentar esses desafios junto com os outros professores da Poli. Mas é interessante já ter essa noção do que o futuro nos aguarda, tá? Então, eu fiz o seguinte: eu separei 4 mudanças e 4 desafios. E, sendo bem franco com vocês, essas mudanças e desafios não são só a nível de Poli. Eu poderia falar que a maioria deles é nível de USP como um todo. Mas para me limitar a minha insignificância na Poli, estou falando da Poli. Mas se por acaso você faz um outro curso da USP, muito provavelmente isso também vale para o seu curso, tá? Porque realmente foram mudanças que aconteceram na USP como um todo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira mudança: difusão interna de informações. Gente, quando eu entrei na Poli, para conseguir informações era péssimo, era muito difícil. Muito difícil institucionalmente e muito difícil com os próprios alunos, tá? Era bem difícil mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu me formei em Engenharia da Computação. Engenharia da Computação é um curso quadrimestral. Como eu falo para vocês, eu coloquei quadrimestral, nem sabia o que era, mas eu queria computação, então bora, eu coloquei Engenharia da Computação. Foi muito difícil para mim descobrir, assim, de maneira palpável e concreta, o que era o curso ser quadrimestral. Porque os alunos não sabiam me falar, os meus veteranos estavam em estágio, eles não estavam aqui para tirar dúvida minha, e até institucionalmente falando, tudo bem que eu era um recém-ingressante, eu não sabia por onde procurar isso. Hoje em dia eu já sei, mas assim, era muito difícil conseguir algumas informações, tá? Teve até um caso muito... esse não tem a ver com o meu curso, mas assim, eu entrei na USP, né? E eu moro em Guarulhos, então eu moro em outra cidade. Eu pego ônibus intermunicipal, então aqui na USP tem um processo para você conseguir a meia do bilhete único, que é o cartão de São Paulo, muito fácil, mas para conseguir a meia da EMTU, que são os ônibus intermunicipais, é muito difícil, assim, é bem chatinho. Na pós, pior ainda, nossa, horrível. Mas enfim, aí eu fui perguntar informações via e-mail. Péssimo, assim, o pessoal não conseguia me ajudar. Fora que teve um e-mail que eu fiquei até um pouco assustado, que era um e-mail com um monte de erro de ortografia, assim, falei, meu Deus, tipo... Fiquei chocado naquela época, tipo, nossa, mas eu estou na USP, né? Pobre Felipe do passado inocente. Mas assim, a difusão de informações era muito difícil. Hoje em dia eu vejo que as coisas melhoraram, tá?
no âmbito da Poli principalmente. Claro, algumas iniciativas, como por exemplo o nosso canal, ajudam isso, né? Visto que o vídeo principal aqui do nosso canal é falando sobre o curso de Engenharia da Computação e porque ele é quadrimestral. Mas assim, eu vejo que a difusão interna de informações melhorou sim aí nos últimos anos, tá? Então, isso foi uma mudança positiva ao meu ver. Próxima mudança, perfil do aluno. Quando eu entrei na USP, a USP ainda não tinha adotado as ações afirmativas, né, as cotas. Depois a USP adotou. Hoje em dia a gente fala que 50% da USP ingressou via ações afirmativas, então cotas, escola pública ou PPI. Felipe, quer dizer que 50% dos alunos da USP eles vêm de famílias com vulnerabilidade econômica? Não, muito longe disso. Isso não é segredo para ninguém, até porque a FUVEST divulga esses dados, tá? Mas fica nítido para mim uma mudança no perfil, né, socioeconômico aí do pessoal que ingressa na USP. E eu vejo isso muito, assim, eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque é a educação que consegue, né, levantar as pessoas, ascender socialmente, é um dos caminhos. Então eu fico bastante feliz de ver que mais pessoas estão tendo a oportunidade aí de ingressar na USP. Claro, essa mudança, que é uma mudança bem favorável, ela traz consigo desafios que eu vou comentar daqui a pouco, né? Mas é muito legal você ver que... Porque assim, gente, se vocês forem olhar, por exemplo... Vamos pegar a Poli. Quem que ingressava na Poli em 1970, por exemplo? Era gente rica, né? Tipo, era gente rica mesmo, assim, com muito dinheiro. Claro, eu não era nascido para falar isso, mas dificilmente uma classe média, bem média, ingressava na Poli. Era gente rica, né? Hoje em dia não, você não precisa ser rico, né, para ingressar na Poli. Então é muito interessante e importante isso, até porque para a faculdade ser tudo bem que não é um reflexo perfeito, mas refletir um pouco a nossa sociedade. Não vou me alongar aqui, senão eu poderia ficar falando durante meia hora só sobre esse assunto, tá? Mas eu enxergo isso com bons olhos, tá? Senão também não estaria fazendo esse nosso canal aqui. Terceiro ponto, saúde mental. E esse é um ponto muito difícil de falar, porque alguns vão falar assim: ué, Felipe, mas você trouxe na semana, sei lá, há 3 semanas atrás ou 4 semanas atrás, um vídeo que falava que metade da comunidade uspiana achava a USP tóxica. Sim, isso é um fato. Mas que bom que na Poli, pelo menos, se vê falar mais sobre saúde mental, tá? Eu já contei para vocês esse episódio. Quando eu ingressei na Poli, na semana de recepção, vários professores falam lá. Um dos professores que falou, não irei citar nomes, tá? Ele falou o seguinte: parabéns a todos que estão aqui, tá? Todo mundo fala parabéns pra gente, claro. Mas de vocês aqui, apenas 10% terão uma oportunidade de intercâmbio no exterior. E somente esses que são bons de verdade, né? Vocês imaginam o impacto psicológico de você entrar numa faculdade e já escutar uma dessas, né? Quer dizer que 10% é bom, 90% é lixo, né? Foi essa mensagem que ficou, não só pra mim, mas pra muitas pessoas do meu lado que escutaram essa mensagem. A gente ficou lá cochichando, né? E a gente compactuou desse ponto de vista. Outra coisa, quando eu entrei, a Poli não tinha um grupo de acolhimento. Hoje em dia a Poli tem um grupo de acolhimento. Claro que eu não sou expert, eu não sei como está funcionando esse grupo, mas ela tem, né? Outras unidades da USP, como por exemplo a psicologia por motivos óbvios e a medicina, já tinham um grupo de acolhimento assim muito mais antigos. A Poli não, a Poli, eu não lembro o ano exato que criou, mas assim, criou-se depois que eu entrei, e eu vejo isso como uma medida bastante positiva, tá? E é claro que isso tem alguma relação também com essa questão da mudança do perfil do aluno. Pô, Felipe, você está falando que gente rica não tem problemas? Claro que não, tá? Mas assim, é muito mais comum alguns problemas de saúde mental com pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, seja vulnerabilidade por uma questão familiar ou uma questão econômica, né? Do que quem é rico. Tudo bem que fica parecendo que, então antes das cotas só entrava rico na Poli. Não, porque eu entrei na Poli, eu estou muito longe de ser rico, tá? Mas é muito complicado aí o tratamento a situação, né, a conjuntura global das pessoas que entram aí. É claro que o fator econômico, ele afeta aí
em vários aspectos, tá? Mas eu fiquei muito feliz da Poli ter criado um grupo de saúde mental. Então eu acho que isso é uma conquista. Claro que só a criação do grupo não é o bastante. Medidas concretas necessitam ser tomadas. E isso esbarra em fatores, às vezes, que envolvem ego, ou então fatores burocráticos, mas eu já vejo aí como um bom sinal, digamos assim. Quarta mudança, o vídeo está ficando meio longo, né? Quarta mudança, integração entre os alunos. E assim, quando o pessoal entra na Poli, a primeira coisa que eles falam é: Felipe, a Poli é competitiva, né? Sim, a Poli é muito competitiva, assim, não nego isso. Mas, por incrível que pareça, antes era pior. Pelo menos quando eu entrei era pior. Tudo bem que quando eu entrei, teve um fator aí gritante, que foi a mudança na estrutura curricular. E como teve essa mudança, ela causou um desconforto generalizado nas pessoas, e aí a competição aumentou bastante, tá? Então, assim, quando a gente fala de integração entre os alunos, eu queria falar de duas coisas. Em relação à competição, a Poli é competitiva? Muito, mas antes era pior, por incrível que pareça, pelo menos na minha humilde opinião. Então, eu não sei se até onde a questão da mudança do perfil do aluno influencia nisso, tá? Mas eu vejo pelo menos uma pequena diminuição nisso da competição, assim, digamos, exacerbada. Claro, sempre vai ter gente do tipo: não, a minha nota é maior do que a sua, não, eu sou mais bem colocado que você. Fazer o quê? Paciência, né? Mas assim, eu sinto que teve uma pequena melhora nesse sentido. Segundo ponto, e esse ponto é bem exclusivo da Poli, mas eu preciso falar isso porque eu fiquei bem assim feliz com essa mudança, tá? A Poli tem uma, digamos, gincana anual que se chama Integra Poli, que é uma competição entre os centrinhos acadêmicos para ver qual centrinho acadêmico será o vencedor daquele ano, qual que vai levantar mais pontos e será o vencedor daquele ano. O Integra Poli, antigamente, tinham provas assim bastante duvidosas, no sentido legal, de lei e moral, tá? Eu vejo que isso mudou, né? Eu acompanho as listas que eles divulgam todo ano. Ano passado eu até elogiei a comissão que organizou a lista, porque são listas assim muito mais corretas, digamos assim. Não tem nada, pelo menos não que eu perceba, nada ilegal nem imoral. Então, parabéns aí, uma mudança positiva ao meu ver, tá? Dito isso, vamos aqui então aos desafios, tá? Quais são os desafios que eu coloquei aqui? Claro que não são só esses, só para também não ficar o vídeo gigante, eu coloquei 4 de cada um, 4 mudanças, 4 desafios. Primeiro desafio, difusão externa de informação. Como assim difusão externa? Como é que eu divulgo coisas da USP para quem não é da USP? Claro, o nosso canal ele contribui para isso, mas não é o bastante, tá? Inclusive, eu tive até uma discussão uma vez com o pessoal, porque é o seguinte, vamos pegar a questão das ações afirmativas. Então, maravilha, hoje em dia 50% das vagas é para quem é de escola pública ou PPI. Só que muita gente, escola pública e PPI, sequer sabe que a USP existe, tá? Sim, pode parecer doido isso, mas tá tudo bem. Quem mora no município de São Paulo é mais comum saber. Mas, por exemplo, eu moro em Guarulhos e eu tenho bastante contato com o pessoal assim de vulnerabilidade econômica. O pessoal nem sabe que a USP existe, tá? Você fala em faculdade, o pessoal pensa o quê? Pensa na UNG, que é a Universidade de Guarulhos, mas ninguém sabe da USP, ou quase ninguém sabe da USP, tá? Salvo algumas exceções. Então, assim, é interessante a gente perceber isso, que quem que sustenta a USP? O pagador de imposto do estado de São Paulo. A USP recebe ICMS. Mas boa parte dos pagadores de imposto do estado de São Paulo sequer sabem que a USP existe. Então é um baita de um desafio aí, não só em nível de Poli. Claro, a Poli tem a difusão dela, visto a visita monitorada no sábado. Mas a USP tem problemas aí com difusão externa de informações. Como é que a gente faz para angariar pessoas aí, né? Para informar essas pessoas do tipo, a USP existe. Você pode vir até a USP, tá? Você pode fazer parte da USP. A USP não é coisa de outro mundo, tá? Você pode ser um futuro uspiano ou uspiana. Então isso é um baita desafio aí para o futuro. Próximo desafio, contratação de docentes. Como eu comentei em vídeos anteriores, né, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, era o período de euforia do ensino superior. Se contratava muito, tanto no ensino superior público quanto no particular. Problema,
a galera está se aposentando em peso agora, tá? Muita gente está se aposentando. Então isso gera um verdadeiro buraco aí nos docentes das várias unidades da USP, principalmente da Poli, que é onde eu conheço, tá? Então, qual que era a medida que estavam se adotando no âmbito da USP? Contratar o chamado docente temporário, que é um docente com uma dedicação menor, que ganha muito pouco de salário, muito pouco mesmo, tá? E ele tem um contrato aí de 1 ou 2 anos. Isso é um tapa-buraco para a questão de, falta professor para dar tal disciplina, pega um temporário. Mas isso é um tapa-buraco, né? Precisa-se contratar um volume grande de professores novos, então isso é um desafio. Para minha felicidade, que quero ser futuro professor da Poli, eu já percebo no âmbito da Poli, não sei da USP como todos, mas da Poli, um maior volume de contratações. Como assim, Felipe? Para vocês terem uma ideia, desde que eu entrei aqui, na computação, no PCS, a média de contratação era um docente novo a cada 5 anos. Difícil. Hoje em dia, estamos com um horizonte aí de um novo a cada 2 anos ou um novo a cada ano. Felipe, vai se manter assim para sempre? Não, é impossível que isso se mantenha, infelizmente. Mas para tapar esse buraco agora, porque tem muita gente indo embora, muita gente mesmo, assim, num curto período de tempo, é importante que se contrate professores novos para dar as disciplinas, para ministrar as disciplinas, mas também para pesquisa, tá? Para fazer pesquisa, porque senão não tem quem fazer pesquisa aqui. Então, é um desafio, a USP já se mobiliza para isso, mas é complicado, né? Quando eu entrei na USP, só se falava em crise orçamentária. A USP está em crise, a USP está em crise, a USP está em crise. Que bom que aparentemente estão conseguindo contornar isso e contratar um volume maior de docentes, tá? Terceiro desafio, permanência estudantil. O que eu vou falar para vocês aqui agora é pura e exclusivamente opinião do Felipe, tá? Teve um ano aí, foi o ano que começou as cotas aqui na USP. Eu não lembro, eu acho que foi 2017, acho. E do nada, gente, a partir desse vestibular, a FUVEST com cotas. E pronto, é isso, né? O problema, e isso é uma opinião, uma percepção minha, eu sinto que a USP não estava pronta. Mas é claro, tinha que adotar porque tinha, então adotou. Mas a USP não se organizou para isso. Então, você trazia pessoas assim numa situação de vulnerabilidade econômica para a USP, mas você não tinha como ajudar muitas delas, tá? Claro, a USP oferece os auxílios, oferece. Mas até onde esses auxílios são bastante, isso é um tanto quanto questionável em várias situações. Então, ainda percebe-se isso, né? Você traz o aluno para cá, mas como é que você mantém o aluno na graduação? Quais são os auxílios que você fornece para esse aluno? Gente, no mundo ideal, tá? O aluno entrou na USP, ele vai ganhar aí, sei lá, toma R$2.000, porque 2.000 é maior do que um salário mínimo. Então você já fala, você está ganhando mais do que um salário mínimo para você não ter que trabalhar. Mas não acontece isso na prática, né? Então, tem muito aluno que fala o seguinte, até vem falar comigo, Felipe, eu consegui entrar na USP, mas infelizmente o dinheiro que eles me dão não é o bastante. Eu tenho que trabalhar para ajudar minha família. E aí você não consegue segurar esse aluno, você não consegue fazer com que esse aluno realmente se torne um membro da comunidade uspiana, né? Porque ele precisa trabalhar para ajudar a família, ou então porque os auxílios que a USP dá não são bastante, e realmente isso é um problema. Claro, como é que se resolve isso? Com mais auxílios. Eu consigo fazer isso? Eu, Felipe? Não. Vocês conseguem? Não. O que a gente poderia fazer é manifestação, então deixar bem claro isso, mas essas questões econômicas são muito complicadas, assim, muito complicadas mesmo. Então, é muito bonito a gente falar, olha, atualmente na USP 50% vem de escola pública, mas como é que a gente mantém esse pessoal aqui? É difícil isso, é bem difícil, assim. Ou então, tudo bem que isso é um caso à parte, mas a USP é de todos, tá? A USP é de todos. Como é que eu faço com o aluno mais velho, que geralmente ele trabalha para manter a família dele? Então, é complicado, assim, é um baita de um desafio. Claro, eu não vou me estender aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito polêmico, muito, digamos, afrontoso, e não é o objetivo aqui, mas é mais para a gente refletir um pouco sobre esse assunto, tá? Para finalizar, o último desafio, e esse é exclusivo da Poli,
EC4. O que é EC4? EC4 é Estrutura Curricular 4. Atualmente na Poli temos a EC3, Estrutura Curricular 3. Tá? E já se prevê daqui a sei lá quantos anos, teremos uma EC4, uma nova mudança no currículo de todos os cursos da Poli. Tá? Então todos os cursos, quando eles mudam junto e fazem uma mudança drástica de currículo, é um ECX+1. Era EC1, EC2, agora estamos na EC3 e no futuro a EC4. E a EC4 é um baita de um desafio. Por quê? Porque não existe currículo perfeito. Infelizmente não existe, cada vez mais eu estou ciente disso, né? Não existe isso, grade curricular perfeita. Sempre terão reclamações, sempre terão coisas para melhorar e algumas coisas melhoram, outras pioram e vice-versa, né? Mas é um desafio. Então, assim, como é que a gente faz? Até por conta do perfil do aluno que chega na Poli, como é que a gente faz para melhorar isso, né? Claro, já falando o óbvio, sempre se fala em cursos de engenharia de você enxugar a carga horária de aula, deixar menos tempo o aluno em aula e mais tempo fora de aula fazendo as coisas. Só que esse é o famoso, falar é fácil, na prática é muito difícil. Então, eu imagino que para EC4 o pessoal preveja isso, menos créditos em aula e mais tempo fora de aula, mas para implementar isso vai ser um baita de um desafio, assim, um grande desafio mesmo, tá? Então, fica aí pro futuro, né? Tudo bem, gente, o vídeo ficou muito grande, mas eu esperava que fosse ficar grande, tá? Até porque não postei vídeo semana passada, então faz parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se quiserem comentar aí alguma coisa, percepções de vocês, fiquem à vontade. Espero alguns ou muitos de vocês aí no sábado, quem quiser fofocar, falar sobre a vida, enfim, estaremos lá Inclusive esse ano a apresentação vai ser um pouquinho diferente, mas isso aí é surpresa, tá? Então, espero vocês lá, tudo bem? Então era isso, gente, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.